tempo e a aceleração do cotidiano, podemos perceber até mesmo e principalmente por meio das tecnologias, redes sociais, onde a comunicação em massa ocorre e corrompe, distorce e desfoca conceitos essenciais para vivermos de modo pleno e feliz. O conceito da religião é um dos que mais sofreu essa distorção em sua interpretação, onde muitas pessoas ainda veem como se fosse algo ruim e dogmatizado, que pretende aprisionar mentes, fazer com que as pessoas se sintam comandados por uma força externa a ela, onde muitos até mesmo usam disso tudo para transferir a responsabilidade dos seus atos a um Deus externo a ele. Porém, o que deve ser sempre mantido e o que infelizmente muitos não compreendem, mas ainda podem vir a compreender, é que o verdadeiro Deus é o que está em nós, é o que é nós, é o desdobramento dessa força criadora que somos nós. Por isso, muito se fala em Deus vê tudo, se Deus quiser, mas com o sentido literal desses conceitos, não identificando o que tem por trás dessas pequenas frases que nos levam à reflexão. Se somos Deus, então somos os criadores da nossa própria realidade? E a resposta é sim. Por isso, vemos tão em alta, principalmente agora com o avanço da tecnologia, a psicologia transpessoal, que trata dos assuntos da espiritualidade, potencialidade humana e lado positivo e otimista do homem. Temos que conhecer mais amplamente o que significa essa palavra tão poderosa que é a religião, a qual é capaz de nos fazer entender o que faz sentido para nós em cada momento de nossas vidas, trazendo o nosso foco para o nosso interno e não o externo, como estamos acostumados a ver, comparar, analisar, exigir e assim nos culpar, nos vitimizar, nos desresponsabilizar, ter medo, inveja, ódio e esquecer da divindade que nos é dada, a nossa própria vida. Entender que o que aprendemos desde crianças nem sempre terá um significado literal, pode ter algo muito além do que se lê e se escreve. O importante é saber se sentir, se olhar e se reconectar com o todo, para conseguir ver com mais nitidez a perspectiva otimista da vida, em que muitos a perdem com a maturidade de suas mentes turbulentas, confusas e egóicas. Portanto, como dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo, pois só assim conseguirá conhecer o mundo ao seu redor, ser autêntico e amar a vida, a qual é o princípio de toda a religião. Religião, religiosos provocaram, provocam e provocarão guerras e intrigas de todo tipo, senso de superioridade e desigualdades, e o quão distante muitas vezes estes dois termos estão de seu sentido original, do latim religare, voltar a unir. O que deveria unir se tornou o que divide. E o mais interessante é que a busca por essa união com o todo, Deus, também foi compreendida de diversas formas. No Oriente, essa união se expressa através do termo sânscrito, yoga, que também significa união. Buscando a origem do termo, podemos nos aproximar de seu sentido mais claro e puro. Todos os seres que inspiraram o surgimento das grandes religiões não eram seguidores religiosos, senão que apenas buscavam dentro de si mesmos esse sentir que os unia com o todo, com a vida. Este sentimento radical e profundo é o amor. Jesus não era cristão, Siddhartha Gautama não era budista, Maomé não era islamista, senão que foram seres que despertaram essa conexão do amor. A tentativa humana de criarem ordens que os permitissem seguir à risca os ensinamentos destes seres sempre foi defraudada devido ao fato de que após um ser desperto se retirar deste plano, este dá lugar aos seus discípulos para perpassarem seus ensinamentos. Eis aí onde está o problema: tais discípulos, por mais bem intencionados, não podem sustentar o mesmo nível de compreensão que seus mestres possuíam. Então teorizam seus ensinamentos ao ponto de criarem dogmas, ou seja, regras restritas e fechadas, para supostamente galgarem este avanço por este caminho. Com isso surge a necessidade de uma institucionalização, e assim sucessivamente. O que era fluxo, o que era tal, religare, união, vai se tornando gradualmente uma forma, uma aparência estética sem conteúdo, princípios. Ainda assim, nesse processo surgem frutos de alguns seres que podem despertar.
porém as grandes massas seguem mecanicamente esses ensinamentos. Por isso, a atual noção de espiritualidade transcende o que se tem de entendimento atual em relação ao termo religião, pois a espiritualidade parte de uma prática sincera de conexão, independente das formas que a pessoa realize essas práticas. Ou seja, uma pessoa espiritualizada pode ser cristão, judeu, muçulmano, Vaishnava, mas por entender que sua prática é voltada para uma transcendência, jamais ficaria aprisionado nos dogmas de uma visão institucional religiosa. Grandes exemplos disso está realmente em seres como Madre Teresa, São Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, Dalai Lama. Jamais, por exemplo, a Madre Teresa perguntaria a uma criança faminta em Cálcuta, na Índia, qual era a sua visão religiosa, senão que tratava de os alimentar e os curar, exercendo isso que é o amor. Siddhartha Gautama, o Buda, jamais perguntaria para aqueles sinceros buscadores que aprendiam com ele a ciência da meditação qual eram as suas visões religiosas, senão que apenas os ensinava a meditar por pura compaixão. Então concluímos que não importa as suas visões religiosas, mas sim que a espiritualidade de cada um esteja acima de tudo, pois é aí que se encontra o laço que nos une como buscadores de uma mesma conexão. E como diria Dalai Lama, a religião é como sair para jantar com os amigos. Todo mundo pode pedir algo diferente e ainda assim sentar na mesma mesa. O que nos une na mesa, nessa mesma mesa, é a espiritualidade.